Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Fala pessoal, e aí, tudo bom com Ó, vocês? estamos aqui em Cesareia, hein? Logo Estamos logo aqui tem em muita coisa boa, Cesareia. legal A gente vai pra passar todas as vocês. informações pra vocês aqui do lugar, todos os detalhes. Vamos lá. Bom, pessoal, só lembrando um pouquinho a questão de localização de Israel, então a gente vê que Israel ele está entre alguns países como a Síria, o Líbano, o Egito, e ele é banhado pelo mar Mediterrâneo. Agora, falando especificamente da cidade de Cesareia, que é uma cidade marítima, ela está entre a cidade de Tel Aviv e Haifa. Pessoal, que lugar maravilhoso. Olha esse mar, que coisa maravilhosa. Não tô dando conta desse mar. Coisa linda. Bom, pessoal, como vocês viram então, Cesareia é uma cidade toda banhada pelo mar Mediterrâneo. E agora que vocês já viram o mar da cidade, que é maravilhoso, a gente vai falar um pouquinho da história de Cesareia. Bom, Cesareia ela foi uma cidade construída pelo rei Herodes. Na Bíblia são mencionados vários Herodes, mas esse Herodes é aquele Herodes que era rei durante o nascimento de Jesus e que mandou matar os meninos. Esse é o rei Herodes que mandou construir a cidade de Cesareia. E ele colocou muitos recursos e muitos esforços para que Cesareia fosse considerada uma grande capital, e ela era de fato a capital política, civil e militar da Judéia. Então, naquele período, enquanto a gente tem Jerusalém como centro religioso, a gente tem Cesareia como centro político e militar, onde era também a residência oficial de todos os procuradores e governadores do Império Romano. Então Herodes, ele tinha milhares de trabalhadores trabalhando para poder construir essa cidade. Boa parte dos materiais utilizados na construção foram inclusive importados, porque ele construiu um porto dentro da água, dentro do mar. Então ele precisava importar materiais e argilas que pudessem ser concretados debaixo da água. Era uma tecnologia super avançada para aquele período. O porto da cidade tinha aproximadamente 100 mil metros quadrados e uma capacidade para cerca de 300 navios, ou seja, ele era o maior porto na costa oriental do Mediterrâneo na época. O nome da cidade Cesareia, ele foi dado por Herodes em homenagem ao imperador romano César Augusto. E além do nome ser uma homenagem a César, também havia na cidade um templo dedicado a César Augusto. Bom, muitos anos se passaram e mesmo depois de Cristo, Cesareia continuou sendo a capital do governo romano. Então, Cesareia era praticamente Roma fora de Roma. Com o passar dos anos, a cidade passou por vários momentos difíceis, onde tempestades e terremotos danificaram o porto, danificaram as muralhas, mas Cesareia foi se reconstruindo com a presença de judeus, de cristãos e de pagãos, e além disso também a cidade tinha um atrativo muito grande, que era um hipódromo onde aconteciam grandes corridas e além de um grande teatro que atraía toda a população. Mais um tempo se passou e ao fim do século IV o Império Romano colapsa e dá lugar ao Império Bizantino. Mas mesmo com esse colapso do Império Romano, Cesareia prevalece. Cesareia ganha uma muralha ainda mais forte, os negócios na cidade prosperavam, que eram negócios de azeite de oliva e vinho, e o cristianismo se torna a religião oficial do Império Bizantino. O templo de César é destruído e no lugar do templo é construída uma grande igreja. Infelizmente, também durante o Império Bizantino, Cesareia sofreu com muitos terremotos e maremotos que danificaram o porto e cobriram todo o porto com águas do mar e também danificaram e destruíram a igreja. Já no século VII, Cesareia enfrentou longos meses de muitas batalhas, onde a Cesareia Bizantina, uma das cidades mais fortes e prósperas de Israel, foi dominada por muçulmanos. Naquele momento, onde eram as ruínas do Templo Romano e as ruínas agora da Igreja Bizantina, é levantada uma mesquita. E a combinação da destruição, tanto das batalhas quanto dos terremotos, faz com que a grande Cesareia seja reduzida a uma simples aldeia.
Já no século XII, a guerra volta a Cesareia. Invasores europeus que vinham com as cruzadas dominaram a cidade. E nesse período até Cesareia se emerge dessa guerra para ser reconstruída e uma parte do porto e uma parte da muralha de fato são reconstruídas. Entretanto, em 1265, um grande exército muçulmano chega em Cesareia, consegue entrar na cidade e semeiam a destruição. Pela primeira vez, Cesareia é completamente demolida pelos muçulmanos. Bom, felizmente esse não foi o fim da cidade de Cesareia, porque após a destruição, um homem chamado Edmund Benjamin adquire as terras de Cesareia e ele reconstrói a cidade, atrai novamente as pessoas para a cidade. Hoje, a Cesareia moderna tem indústrias, tem comunidades e tem diversas zonas de turismos. É uma cidade completamente nova, uma cidade completamente reconstruída. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as referências bíblicas da cidade de Cesareia. Foi no teatro dessa cidade que foi encontrada uma referência extra-bíblica, ou seja, uma referência fora da Bíblia da existência de Pôncio Pilatos, aquele que julgou e condenou Jesus à morte. Nesse lugar foi encontrada uma placa que fazia referência a Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Agora, no período já após a morte de Cristo, Cesareia aparece como uma cidade muito importante na expansão do Evangelho, sendo mencionada diversas vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Após o Pentecostes, então, nós sabemos que o Evangelho começou a se espalhar de Jerusalém para Samaria e para as outras cidades de Israel, incluindo Cesareia. A Bíblia relata que Filipe foi um dos primeiros evangelistas a chegar na cidade de Cesareia e a começar ali a ter os primeiros cristãos. Um outro episódio muito importante que acontece na cidade de Cesareia, que a gente já viu lá no vídeo de Jope, é que aqui nessa cidade acontece a conversão do primeiro gentio, o centurião Cornélio. O evangelho até então ele era pregado apenas para os judeus, e aí a gente tem aquele episódio lá na cidade de Jope, onde Pedro tem a visão de um lençol com vários animais imundos e Deus mandando que ele comesse aqueles animais. Naquele momento, Pedro é chamado de Jope até Cesareia, onde ele se encontra com Cornélio, e então ele entende o que Deus quis dizer com a visão, que é que o evangelho também deveria ser pregado aos gentios, a todos os povos, línguas e nações. Além de Filipe e de Pedro, um outro evangelista muito importante que esteve em Cesareia foi o apóstolo Paulo. Logo após a sua conversão, Paulo estava passando por perseguição em Jerusalém, então ele é levado até Cesareia para voltar à sua cidade natal, Tarso. Paulo também passou em Cesareia após a sua segunda viagem missionária, quando ele passa um bom tempo na cidade de Corinto. Em seguida, ele realiza uma rápida passagem pela cidade de Éfeso e vai em seguida para Cesareia. Paulo também passa em Cesareia ao fim da sua terceira e última viagem missionária, de onde ele vai para Jerusalém. Quando eles chegaram em Cesareia e se hospedaram na casa de Filipe, um profeta chamado Ágabo profetizou que Paulo, se fosse para Jerusalém, ele seria preso pelos judeus e entregue aos gentios. Mas mesmo assim, Paulo não teve medo da morte e ele disse que, se preciso for, ele seria preso e até morto pelo evangelho. Paulo vai então para Jerusalém e, de fato, ele é preso pelos judeus em Jerusalém. Quando ele seria açoitado, ele afirma ser um cidadão romano e, por ser um cidadão romano, ele é levado então para Cesareia novamente, mas agora como um prisioneiro, e ele fica preso no palácio de Herodes.
Após ficar preso em Cesareia por aproximadamente 2 anos, Paulo é levado a Roma, onde ele é condenado e morto por amor ao Evangelho. E foi graças à vida de Paulo e de muitos outros evangelistas que deram a vida pelo Evangelho que hoje nós temos acesso à graça da salvação e nós podemos juntos louvar ao Senhor. Bom, pessoal, foi isso que a gente conseguiu registrar aqui da Cesareia pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha pra gente saber. Se inscreve aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal se vocês ainda não estão. Até a próxima. Maravilhoso. Tchau, tchau. Glória a Deus.